Olá, neste vídeo eu vou te explicar como você pode elevar a sua performance cerebral sem uso de medicamentos através de suplementos nootrópicos e estratégias e técnicas de biohacking validados pela neurociência atual. Este vídeo é para você que, número 1, é profissional de saúde, você que é médico, biomédico, nutricionista, você que é profissional de saúde e busca aprender essas técnicas para aumentar a performance cerebral dos seus pacientes. É para você também que é um profissional de alta performance, só que não é profissional de saúde, ou seja, você que é advogado, você que é juiz, você que é um profissional de alta performance ou que está buscando alta performance. E também é para você que já é um biohacker, que significa o que nesse contexto? Significa que você já busca dados, ciência para se melhorar, para aumentar a tua própria performance física, cerebral e longevidade através de técnicas de biohacking. Então, principalmente para esses três perfis. Vamos lá. Existem muitas formas de eu poder te explicar aqui os benefícios da suplementação nootrópica e do biohacking, mas antes de eu entrar em todos esses detalhes, eu quero que você veja alguns casos rápidos de vitórias de desenvolvimento de alta performance cerebral e cognitiva sem uso de medicamentos. Um destes casos que eu mais adoro também é o do Kevin. O Kevin é um profissional e ele utilizava Ritalina, ele sofre de TDAH, utilizava Ritalina e sofria muito com os medicamentos, com as consequências, né, os efeitos colaterais da medicação. Então, ele começou a utilizar a suplementação nootrópica realmente correta, na dosagem correta, validadas pela ciência, e hoje em dia ele está com um foco 150% melhor do que quando ele utilizava a Ritalina e melhorou não só na capacidade de foco, também nas atividades físicas, no exercício e também no seu faturamento, já que ele está muito mais produtivo e focado. Mas eu quero que ele mesmo conte essa história para você, então acompanhe a história rapidamente aqui do Kevin. Olá, tudo bem? Eu me chamo Kevin, eu tenho TDAH e depois que eu comecei a tomar o suplemento para o cérebro, que o professor Clayton me indicou, a minha vida melhorou bastante. Hoje vim aqui dar o meu depoimento. Eu tenho TDAH desde pequeno, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já tentei tratamentos com diversos tipos de remédio, Ritalina e tudo mais. E eu tô aqui para dizer que eu tô fazendo um tratamento alternativo com suplementação pro cérebro, né? E eu tô chocado porque é surreal, mano, é surreal, tá ligado? A tua performance aumenta, a tua cognição aumenta muito, a questão de tu ter um raciocínio mais lógico. Eu tinha muito aquela questão de o pensamento a milhão, dizem que é síndrome do pensamento acelerado e tudo mais, né? E eu não sabia como lidar com isso, né? Achava que, meu Deus do céu, né? Ia me enlouquecer, um dia estourar a cabeça. E depois que eu comecei a tomar essa medicação, em 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, cara, foi surreal. Hoje eu consigo sentar, fazer alguma coisa no computador que antes eu não conseguia, só o pezinho balançando. E hoje eu consigo administrar melhor isso e muito bom mesmo. A capoeira, como é que é? Capoeira, cara. Pô, eu tô fazendo há 2 meses a capoeira. 2 meses. Os loucos chegam pra mim e perguntam assim, tá, meu, tu tá fazendo há quanto tempo a capoeira? Eu falo, tô fazendo há 2 meses. Ele, não pode. Porque além dessa cognição mental, dessa clareza, ela também te estimula muito na questão do raciocínio, de tu entender o que aquela pessoa está falando, de tu conseguir memorizar, de tu fazer a execução do movimento. Cara, pra mim mudou bastante. E comparando os suplementos para o cérebro e a Ritalina? Surreal, mano, surreal. Não tem contraindicação, não tem nenhum tipo de efeito colateral, né? E a Ritalina, ela me deixava muito apático, meio sem sentimento, assim, sabe? Eu tomava de manhã cedo, eu ficava com um enjoo, sabe? Parecia ânsia de vômito, tremor, calafrio, vários tipos de sintomas, né? Por causa da medicação. E com esse outro medicamento não, suplemento alimentar ali, né? E para o cérebro isso não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de contraindicação, nenhum tipo de efeito colateral, nada. E o foco, motivação, atenção, energia? Demais, cara, demais, aumentou demais. Se eu pudesse colocar em porcentagem, sim, eu colocaria em uns 150%. Melhorou bastante.
Muito legal a história do Kevin, né? O Kevin é muito gente boa, é muito massa ver ele falar de todos esses benefícios aqui. Agora, indo para uma outra competência, por exemplo, para você ter uma ideia, a competência de aprendizagem, de retenção de conhecimento. Foco é um dos maiores desafios do mundo e também aprendizagem é um dos maiores desafios do mundo. E para você entender como é possível aumentar sua performance cerebral dentro do campo de aprendizagem, veja o depoimento rapidamente de um dos meus mentorados que foi aprovado em 6 concursos públicos, 4 vezes em primeiro lugar em apenas um ano, aplicando o método que eu desenvolvi de alta performance de aprendizagem e aplicando as técnicas de alta performance cognitiva também com suplementação nootrópica e o biohacking. Veja, confira aí rapidamente o depoimento do Rômulo, aprovado em 6 concursos, 4 vezes em primeiro lugar em apenas um ano. Eu consegui ser aprovado em 6 concursos, 4 vezes em primeiro lugar em apenas um ano. Eu saí do zero para uma remuneração de mais de R$10 mil. Meu nome é Rômulo, eu sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e já na graduação eu comecei a amadurecer essa ideia de fazer concurso público pelos benefícios que ser servidor público traz, ter uma estabilidade financeira melhor, uma qualidade de vida melhor, ali a depender do cargo com que você consiga ser aprovado, né? Hoje eu sou perito criminal da Polícia Científica aqui do estado do Pará. Graças a Deus estou bem, eu consegui minha aprovação, estou muito satisfeito no meu cargo e é isso que o concurso público traz para você: tranquilidade, estabilidade financeira, emocional, tira aquela tensão de você ser contratado, né? Ter um contrato temporário, não saber até quando vai ficar. Então, eu não vim de uma família rica, né? Eu não vim de berço de ouro, eu vim de uma família de renda baixa. E eu vi ali a oportunidade nos estudos de poder alcançar, né, meus objetivos, realizar meus sonhos. Então, já no final da graduação, fui amadurecendo essa ideia, né, e comecei a me preparar para fazer concursos públicos, né, após a minha conclusão da graduação. E a partir daí, né, quando eu decidi me preparar para concurso público, eu pensei que seria simples, né. Já nos meses iniciais ali da minha preparação, tive bastante dificuldade, né, porque não é apenas sentar e estudar, como muitos dizem, exige muito planejamento, muitas técnicas, estratégias, muitas maneiras de você priorizar determinados assuntos, né, e poder ter um estudo ali mais eficiente para poder ser aprovado. Então, logo no início, eu era muito confuso, eu não tinha um planejamento adequado, eu não tinha clareza no que eu tinha que estudar, eu não sabia quais os temas eu teria que priorizar, eu não estava fazendo revisão de forma correta. Então, era uma confusão só. Eu pesquisava várias técnicas de aprendizagem na internet, tentava aplicar, mas eu não sentia ali que eu estava evoluindo, né, eu ficava meio travado, né. Isso só começou a mudar depois que eu conheci o método de hipermemória através do professor Cleito, que me passou todo o passo a passo, todas as instruções, foi ali me acompanhando, me auxiliando e me ensinando, né, a aplicar o método. E a partir daí eu comecei a ver os resultados, né, já nos primeiros meses. Eu comecei a assimilar melhor os conteúdos, a absorver melhor e, consequentemente, isso foi melhorando meu desempenho em questões. Então, ali sim, eu estava sentindo, né, a partir do planejamento bem feito, aplicando estratégias, aplicando um método de revisão, que eu estava absorvendo aquele conteúdo que eu estava estudando, né, diferentemente lá do início. E aí eu comecei a melhorar meu desempenho, né, nos estudos e, consequentemente, isso me trouxe, né, os resultados que eu tive, né. Muito legal, né? Foco e aprendizagem. Você já viu 2 casos aí. Agora, um outro caso muito interessante é no dentro do campo médico e emocional. Agora você vai ver o depoimento de um médico aluno meu falando dos pacientes que ele já começou a ter a gratidão porque eles estavam deixando de tomar medicamento através das técnicas de suplementação nootrópica e biohacking que ele aprendeu comigo e começou a aplicar nos pacientes também. Então confira rapidamente o depoimento desse médico, do Alex. E os conhecimentos que eu adquiri no curso me mudaram como pessoa, me mudaram como médico, como profissional. Hoje aplico vários deles no meu consultório e já recebi a gratidão de vários pacientes que conseguiram também entender principalmente a depressão, parar de tomar remédio, e transformaram sua vida também e voltaram para mim me agradecendo, e tudo isso obrigado ao professor Cleiton.
Muito legal, né? Você conferiu várias histórias aí de mentorados que estão agora com uma alta performance cerebral. Agora, quem está falando com você? Muito prazer, eu sou o professor Cleiton Mendes, eu sou neurocientista, mas antes de eu explicar, né, essa etapa de neurociência parece muito bonita, muito legal, mas eu quero te explicar de onde eu vim, né? Primeiro, para começar, eu brinco que eu vim de classe F, né? Nem classe C, classe F, então vim lá de baixo. Fiz a minha graduação em radiologia médica, fiz um mestrado em neurociência, trabalhei com tumores cerebrais, alterações genéticas e epigenética, etc. Virei um professor universitário. Beleza, até aí tudo bem, o caminho normal aí, acadêmico. Só que eu abri uma empresa na época também, e eu comecei então a ter graves problemas emocionais. Graves, eu estou falando graves de verdade. Então eu tive, por exemplo, ansiedade, quadros de ansiedade crônica, depressão também insônia, e também tive ataques de pânico. Ataques de pânico com iminência de morte, aquele que você tem certeza que está morrendo, mas no meu caso eu tive até amnésia. Eu lembro de quando tive esse ataque, eu liguei para minha irmã para pedir ajuda e ela perguntou, desesperada, onde você mora, onde você está? Eu morava numa cidade sozinho, né? E eu não conseguia lembrar nem o endereço. Eu não conseguia lembrar nenhum bairro que eu morava. Então me deu um ataque de pânico com amnésia também. Nesse momento, eu tive mais clareza ainda do quanto eu estava precisando ajustar minha vida e minha saúde. E lá eu dando aula, trabalhando muito e com empresa, tudo isso, eu acabei não percebendo isso. Então eu sofri de verdade. Eu acordava, para você ter ideia, eu lembro de uma ex-namorada que eu acordava com ela segurando meu peito, eu acordava já respirando dessa maneira. Adivinha onde vai dar alguém que acorda respirando assim, né? Então, deu essa crise de pânico. Na hora eu tive uma reviravolta na minha vida, mudei de cidade, enfim. Resumindo, eu fui buscar ajuda, só que aí que está a grande questão, a chave. Eu não queria medicamento. A minha área já era neurociência, né? Estou dentro da área médica com pesquisa há muitos anos. Eu não queria ficar refém de medicamento, mas queria vencer esses transtornos emocionais e de performance cerebral. Bom, aí eu fui atrás de técnicas das várias que você pode conhecer, técnica de programação neurolinguística, entre outras, mas fui especificamente muito mais para a ciência. E foi lá, na ciência, foi que eu descobri diversas ferramentas que eu não fazia ideia para vencer transtornos, vencer limitações e para aumentar a performance cerebral. Ferramentas práticas, validadas pela neurociência atual, mas que não chegam em grande parte e na imensa parte dos médicos, na imensa parte dos biomédicos, nutricionistas, dos personagens, trainer, de todo mundo, não chega. E não chega chega muito menos na população comum. Imagine se não chega nos médicos, nos biomédicos, nos profissionais de saúde, e imagine se vai chegar na população comum. Então, eu mesmo sendo pesquisador da área, não fazia ideia daquelas ferramentas. Então, eu fui aprendendo as ferramentas através das revisões científicas e fui aplicando em mim mesmo. E várias dessas ferramentas eu já conhecia de outras técnicas, de terapias, de PNL, por exemplo, mas que tinha validação científica eu não sabia. Então, a neurociência, eu fui entendendo a neurobiologia envolvida na depressão, na ansiedade, no medo, no foco, na memória, o que realmente acontece no cérebro. E aí, entendendo a neurobiologia e aprendendo as ferramentas, eu comecei a melhorar, então. Comecei a desenvolver uma performance que eu nem fazia ideia. E aí eu comecei, então, a compartilhar tudo isso. Comecei a compartilhar através de mentorias, primeiro com os meus próprios alunos da empresa médica que eu tinha na época, e comecei a ensiná-los, comecei a ajudá-los, e então virou um protocolo nosso. Todo mês eu tinha reunião com eles para desenvolvimento de alta performance cerebral. E hoje já fazem 10 anos que eu estou mentorando médicos, principalmente outros profissionais dentro da área de performance cerebral. Hoje, nós estamos agora também ajudando outros especialistas fora da área da saúde a aumentar a sua performance cerebral sem medicamentos, aumentar a sua performance física e também longevidade sem medicamentos. E também o aumento de performance cerebral é minha pesquisa atual do PhD. Eu fiz um mestrado em neurociência, fiz pós em neurologia no Albert Einstein e agora estou no PhD em neurociências também e descobrindo novas ferramentas para elevar a performance cerebral, principalmente com a regulação da dopamina sem o uso de medicamentos. Então, finalizando essa história rapidamente para você, depois de toda essa trajetória, hoje nós abrimos uma clínica também, a Clínica Neuron, onde você pode ser acompanhado pelos especialistas médicos, biomédicos, nutricionistas e outros profissionais que são treinados por mim. Eles sabem de verdade quais são as ferramentas, os suplementos e ferramentas práticas com comprovação científica para você vencer limitações cerebrais e elevar a sua performance. Então hoje você pode ser atendido pela nossa clínica também. Então tudo começou lá atrás,
eu passando pelos desafios, mas sem querer ficar refém de medicamentos, descobrindo as ferramentas práticas, aplicando, treinando, e hoje nós estamos aqui e é muito bom poder estar aqui para poder te ajudar também. Agora, como é possível elevar a performance cerebral sem medicamentos e vencer esses transtornos? Antes de eu explicar a maneira correta, eu quero te explicar a maneira errada que a maioria das pessoas e profissionais acabam cometendo esses grandes erros, tá? Eu vou te citar alguns aqui, eu fiz algumas anotações. Primeira coisa, não entender o impacto de verdade que a falta de performance cerebral tem na sua vida profissional e pessoal. Quando eu faço algumas reuniões, por exemplo, alguns profissionais de várias áreas podem falar o seguinte: perda de foco me impacta um pouco, né? Minha memória impacta um pouco. Ele acha que o impacto de ter um foco ruim ou memória, ou a baixa energia cerebral é um pouquinho. Não, isso está completamente errado. Tudo que você tem, praticamente vem da tua competência de aprender. E para você aprender, você precisa de foco. Se não existe foco, não existe retenção de memória. Não existe memória, não existe retenção. Me diga quem você seria se você não pudesse aprender tudo que você aprendeu até hoje. Então entenda que não é só uma faltinha de foco, não é só uma faltinha de performance, não é uma insôniazinha, não. Tudo isso, a tua performance cerebral é diretamente proporcional ao teu crescimento pessoal e profissional. Diretamente proporcional. Então este é um erro muito grande que as pessoas cometem, que elas acreditam que não, é só um incômodo, uma coisinha. Não, isso está destruindo o teu crescimento. Como é que você vai crescer, por exemplo, esse ano, bater suas metas se você vive procrastinando? E procrastinação é uma das grandes limitações cerebrais que também possuem ferramentas científicas para tratar. Então, como você vai bater suas metas se você não consegue focar, não consegue aprender, memorizar, tem baixa energia cerebral e fica procrastinando direto, além de vários outros problemas como depressão, ansiedade, insônia? Você não vai conseguir. Se você é empresário, muito dificilmente. Se você é advogado, como vai? Se você é juiz, se você é médico. Então entenda que elevar a sua performance cerebral é crucial para o seu crescimento pessoal e profissional. Não é só uma coisinha que você deveria se preocupar um pouco. Não, é estritamente importante, é medular para o seu crescimento. E agora também um grande erro comum de especialistas, principalmente, e pessoas comuns também, não especialistas da área médica ou área da saúde, também cometem, que é o seguinte: eu gosto de usar uma parábola, vamos dizer dessa maneira, do copo. A parábola do copo, eu sempre explico isso dentro das minhas mentorias e aulas com especialistas. Entenda o seguinte, para você perceber esse grande erro, é o seguinte: o grande erro de achar que conhece todos os caminhos. Para você entender isso, imagine o seguinte, que todo conhecimento humano está dentro dos 7 mares. Imagine os 7 mares composto pelo conhecimento humano. Imagine o globo todo aí, olha só o conhecimento humano. E aí quando você pergunta, por exemplo, quando um psiquiatra, na verdade, imagine que o psiquiatra está na praia. Quando ele diz o seguinte, que depressão não se trata com suplementação, só se trata com medicamento para recaptação de serotonina, ele está dizendo que ele pega um copinho daquele oceano, dos 7 oceanos, e ele diz que aquele copinho que ele tem de conhecimento resume todos os 7 mares. Entende o que eu estou falando? Ou seja, ele só tem um copinho de conhecimento e quer saber todo o conhecimento humano do que está falando de outras áreas ali. Então, se você é psiquiatra, sim, é para você ouvir isso, sim, você deveria refletir sobre isso. Então, ao mesmo tempo, imagine o psiquiatra lá na praia. Agora chega um psicólogo, por exemplo, da área da psicanálise. Vamos lá, psicanálise. Ele pega um copinho e diz, não, toda a depressão tem que ser tratada por 10, 20 anos e tem uma origem irracional, inconsciente, que precisa aplicar as técnicas X. Ele está com um copinho dele de psicólogo, dizendo que conhece os 7 mares baseado no seu copinho. Novamente, é o exemplo. E você pode ir para PNL, você pode ir para hipnose. O que eu quero dizer é que para neurociência, não importa qual a sua formação, se você tem 25 PhDs, você só tem um copinho. Então isso abrir a sua mente para você entender que você está longe de conhecer o mínimo sobre as soluções para essas coisas. Porque existem uns 7 mares de conhecimento e você não conhece a grande parte deles. Então, se mesmo você estudar muito, se você for um neurologista, um neurocirurgião, não importa, você é muito limitado. Você é muito limitado e precisa entender isso. E quanto mais entender isso, melhor. Então, esse é um segundo erro muito, muito característico que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: não caia no erro de achar que você conhece todos os caminhos. Entende? Você não conhece todos os caminhos. As validações que você vai ver aqui, suplementação nootrópica, tem artigos publicados por pesquisadores da Johns Hopkins, de creatina, por exemplo, para tratar a depressão. E você quer dizer que não trata? Como? Você não sabe disso.
Você não sabe, você não tem conhecimento. Então, esse é um ponto muito importante. Teoria do copo. Você só tem um copo, não caia nesse erro, tá? E você que não é especialista em saúde também, entende. Você só tem um copo também. Um outro terceiro grande erro, o jeito errado de tentar vencer, ter performance cerebral com suplementação nootrópica ou biohacking, é através da lavagem cerebral que a indústria farmacêutica acabou aplicando. Nos últimos anos, nos últimos 100 anos, né, mais especificamente, a indústria farmacêutica fez uma lavagem cerebral no mundo inteiro, onde ela indica e ela ensina, na verdade, não só ela, mas muitos dos profissionais de saúde também, de várias áreas, nos ensina que tratamento real é só com medicamento. Tratamento real é só com medicamento. Agora, você acordar no horário, você dormir bem, você se alimentar bem, você fazer atividade física, você estar com um bom relacionamento, você fazer as outras coisas, você olhar para o sol de manhã, você ter contato com a natureza, é legal. Isso é legal, pode até ajudar, mas o que vai realmente resolver é medicamento. Você tem ideia do absurdo que eu estou falando aqui? E isso você pode estar me ouvindo e falando, é verdade, né? Isso é uma lavagem cerebral, porque o tratamento real sempre foi e sempre será dentro dos pilares centrais de saúde: sono, alimentação, relacionamento e atividade física. 4 pilares centrais de saúde. Sempre foi e sempre será. O medicamento é ao contrário. O medicamento é acessório. O primário, né, o principal, o primordial, a pedra angular de saúde e performance, são exatamente esses 4 pilares que eu citei. Então você precisa, uma das formas erradas é cair na lavagem cerebral da indústria farmacêutica e especialistas, onde só medicamento que trata, e na verdade é o inverso. Ele não é tratamento, ele é um tratamento alternativo. O tratamento prioritário são esses que eu acabei de citar aqui para você, beleza? Uma outra forma errada de buscar elevar a performance cerebral. Vamos lá. Aplicar técnicas e suplementações sem validações. Toda semana, todo dia praticamente, eu atendo aqui médicos neurologistas, biomédicos, nutricionistas, farmacêuticos, várias especialidades médicas que têm pós-graduação nisso tudo, mas na verdade conhecem muito pouco. Na verdade erram no suplemento, na verdade não sabem os suplementos atualizados cientificamente e ainda erram na dose. Errar na dose é o outro erro. Mesmo que, a primeira coisa é não saber os suplementos validados pela ciência. Está muito longe de saber. Então isso é um erro clássico. E o outro erro clássico também é errar na dose. Mesmo que você acerte o suplemento, se você erra na dose, você provavelmente não terá os benefícios cerebrais. Por exemplo, a creatina é um dos suplementos para benefício cerebral, mas precisa estar na dosagem correta, senão você não tem benefícios cognitivos. Vamos lá, outro ponto. Tomar os que... E tem outro erro muito interessante, que é, além de não saber os suplementos adequados e errar na dose, ainda toma os contraindicados. Para cada situação existem suplementos com validação científica, para ansiedade crônica, para ansiedade por tarefa, para depressão, para tipos de depressão, para foco, sem foco, para memória, para performance de energia cognitiva, depende de cada caso. O mesmo suplemento como o ômega 3, quando fala de depressão é uma via neurobiológica, quando você fala de ansiedade é outra via neurobiológica, quando você fala de TDAH é outra via neurobiológica, então é muito mais complexo que isso. A maioria dos erros acontece que mesmo fazendo pós, os médicos, especialistas, biomédicos acabam não conhecendo as ferramentas científicas de verdade, não entendem com profundidade o que está falando, não entende a via, erra na dose e ainda toma os medicamentos, na verdade são contraindicados. Então não estão atualizados e não possuem o conhecimento um pouco mais profundo neurobiológico para entender por que deve ser indicado aquele suplemento, como ele funciona. E sem isso acaba não sendo eficiente. E um outro ponto, clássico erro também, é que focam apenas no cérebro. Então, por estar buscando performance cerebral, focam apenas no cérebro. Acabam esquecendo de um pilar de saúde gigantesco que é corpo e cérebro são um só. Corpo e cérebro são um só. Então, quando você pensa apenas isoladamente em performance cerebral, você pode estar perdendo física, você diminui performance cerebral porque são as mesmas coisas e você pode perder longevidade. A gente vai já falar disso aqui. Um dos clássicos erros é focar apenas no cérebro. Se você focar apenas no cérebro, você não vai conseguir performance cerebral como poderia, porque cérebro e corpo são um só. Beleza? Esse é um outro clássico erro também. Beleza, professor. E agora, qual é o jeito certo, né? Como é que a gente poderia elevar a performance cerebral
sem medicamentos, utilizando suplementação nootrópica e biohacking. Vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui centrais. O primeiro deles é focar nos 3 centros de saúde e performance. Quais são os 3 centros? Performance cerebral, performance física e longevidade. São 3 pilares que você precisa trabalhar o equilíbrio entre eles. É claro que dependendo da tua faixa etária, você vai focar mais em um do que o outro, dependendo do objetivo específico, dependendo da sua limitação. Mas os 3 precisam estar sendo observados e equilibrados. Porque se você pensar apenas em performance física, por exemplo, você pode perder longevidade através da neurobiologia e da biologia. Se você pensa só em performance cerebral sem física, você perde eficiência também. Em resumo, o jeito certo é focar nos 3, performance cerebral, física e longevidade. Uma outra forma correta de você buscar a performance cerebral, utilizando a ciência atual, no caso, utilizando a neurociência atual, quando fala de cérebro, como hermenêutica, como centro, como balizador, como guia, como estrela guia, como medular, utilizar a ciência. Eu utilizo a ciência. Se você não utilizar a ciência, você vai usar o quê? Vai usar o achismo, vai usar a autodose, a autoanálise, você vai aumentar muito a tua margem de erro. Então, o ponto número 2 da forma correta de você buscar performance é utilizando a ciência como guia. Então, se você utilizar um suplemento cerebral, tá? Baseado em quê? Qual o artigo científico? O que dá base para isso? Quais são as revisões? Então, utilizar conhecimento científico de verdade, tá? O terceiro ponto do jeito certo, abordagem interdisciplinar e científica. Então, ao mesmo tempo que é científica, também interdisciplinar. Como eu falei anteriormente, nós somos cérebro e corpo. Os 2 são um só. Então, a abordagem precisa ser interdisciplinar, porque você precisa cuidar ao mesmo tempo do corpo, da mente, do emocional, da longevidade, de vários aspectos de saúde e performance no teu corpo. Lembrando que, novamente, cérebro e corpo são um só. Nós somos um só, beleza? E um outro ponto final é um acompanhamento realmente personalizado. O que eu quero dizer com personalizado? Cada caso é um caso. Cada ser humano é um ser humano. Então, nós temos sintomas e sinais diferentes, particularidades diferentes, corpos diferentes, inclinações diferentes. Então, quando você pensa em suplementação nootrópica e técnicas de biohacking, precisa ser levado em consideração o caráter pessoal de cada um. Existem pessoas que têm certas inclinações, certos interesses, certas limitações. E isso tudo deve guiar também a tua estratégia de suplementação nootrópica e estratégias de biohacking, beleza? Se você gostou muito do que viu até agora, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu tenho uma forma de poder te ajudar de maneira mais longeva e realmente te ajudar você sabendo exatamente quais são os suplementos nootrópicos de forma personalizada para você, saber exatamente quais são os seus objetivos e como podemos alcançá-los, saber quais são as estratégias que você deve aplicar para aumentar teu foco, tua memória, vencer a procrastinação, aumentar tua performance emocional, tudo sem uso de medicamentos. Existem 2 formas que eu posso te ajudar, 2 tipos de mentoria, onde eu vou fazer o teu acompanhamento, eu e com o meu time também aqui vou te explicar essas 2 formas, beleza? Primeira delas é a nossa mentoria Premium, a mentoria Brain Circle. Nessa mentoria, você é acompanhado por um ano de acompanhamento por mim e pelo meu time, 1 ano de acompanhamento. Nesse 1 ano você vai ter acesso ao nosso treinamento de nootrópico e biohack, ou seja, você vai poder aprender nas videoaulas comigo tudo que os médicos, alunos meus têm acesso, por exemplo. Você vai saber tudo o que acontece, a neurobiologia por trás, as vias envolvidas, as dosagens, todas as argumentações. Você vai ter acesso a todos os materiais também, guia de suplementação nootrópica, materiais, acervo de artigo, tudo, tá? Você vai receber também uma mentoria particular comigo por ano, nessa mentoria Brain Circle, 12 encontros comigo, todo mês uma mentoria individual particular comigo. Você vai receber um encontro em grupo com todos os mentorados também, ou seja, um encontro individual comigo, um em grupo com todos os mentorados, e você vai receber 1 ano de consultas especializadas na minha clínica, na Clínica Neuron, com todos os especialistas médicos, biomédicos e outros especialistas que sabem realmente aplicar técnicas de suplementação nootrópica e biohacking para aumentar a tua performance cerebral. Na clínica você vai ter acompanhamento, por exemplo, de médico, biomédico, de nutricionista, de personal trainer, de psicólogo, de terapeutas, entre outros profissionais. Todos que sabem exatamente, são mentorados por mim, fazem a minha formação, conhecem
os conhecimentos que eu repassei são treinados com base em ciência atual para elevar a tua performance cerebral. Na clínica, por exemplo, com todos os profissionais, você não vai ter aquele problema que é ficar refém de nutricionista, personal ou biomédico que não conhece, não está atualizado. Então você vai ter em um lugar só todo o acompanhamento por um ano. São duas consultas por mês e você vai escolhendo as consultas ao passar do ano de acompanhamento, beleza? Então acompanhamento comigo, encontro em grupo e um ano de consultas especializadas na clínica, 2 encontros ao mês. E também você será acompanhado e terá um relatório anual de análise detalhada da sua melhora. Então você vai ter uma análise inicial comigo e com parte do meu time. Vamos avaliar todos os indicadores físicos e de cerebrais teus para a gente avaliar no período de um ano com nossas ferramentas a tua evolução. Então você vai saber em um gráfico e uma análise de dados como você evoluiu a tua performance física e cerebral através desse ano também, beleza? E nós temos alguns bônus premiums. Vamos lá, primeiro bônus premium para você ficar louco, nós criamos uma imersão presencial em Floripa. É isso mesmo, uma imersão presencial em Florianópolis de 3 dias, onde você vai poder estar com todos do grupo, todos da mentoria Brain Circle, todos juntos para fazer atividades físicas de alta performance e network. Vamos fazer, por exemplo, acampamentos, vamos fazer trilhas de mais de 4 horas de caminhadas em lugares absurdamente lindos em Floripa, vamos fazer esportes de canoagem, vamos ter aulas e treinamentos com grandes profissionais de performance locais. Em resumo, serão 3 dias de alta performance cerebral, física, de acampamento, de trilha, de praia e também de lazer. Também vamos fazer os passeios do navio pirata, não sei se já ouviu falar, são 5 horas no mar, visitamos uma ilha, enfim, 3 dias de imersão de alta performance e lazer junto com pessoas que estão buscando alta performance cerebral do Brasil inteiro. Então você vai ganhar, vai poder participar dessa nossa imersão em Florianópolis que vai acontecer em novembro. E tem um segundo bônus que é acesso a todos os nossos programas aqui da Neuron. Todos os programas, os cursos que nós temos vão estar de acesso para você de bônus também aqui da empresa. Essa é a primeira mentoria, Brain Circle. Temos a segunda mentoria, tá? Essa mentoria Brain Circle é a Premium e nós temos uma mais central, tá? Nessa central, em vez de um ano de acompanhamento, você será acompanhado por 6 meses, né? Comigo por 6 meses. Você terá acesso, então, comigo por 6 meses, um encontro por mês. Você terá acesso completo ao nosso treinamento de suplementação e biohacking por um ano também, e você terá acesso também a um encontro em grupo por mês, ou seja, um encontro em grupo individual comigo, um encontro em grupo por mês também por 6 meses e o acesso ao nosso treinamento por um ano que nós vamos deixar por um ano para você. E além disso, você vai receber 2 consultas na Clínica Neuron. Então, em vez de receber 12 lá da Brain Circle, aqui você vai receber 2 comigo também. Então, ser acompanhado por mim em 6 meses, em particular e em grupo, ter acesso ao treinamento, aos materiais e ao guia de suplemento e também receberá 2 consultas da clínica. Bom, essas são as 2 formas que eu posso te ajudar na mentoria Brain Circle Premium, com imersão presencial e a clínica toda com apoio de um ano, e a mentoria Biohacking, a mentoria por 6 meses. Então, clica aqui embaixo no botão, não sei se você está vendo esse vídeo, onde você está vendo, mas clica aqui embaixo, dá um jeito, entre em contato com o meu time para você buscar fazer a tua aplicação para a nossa mentoria. Se aqui embaixo tiver o botão, clica aqui, faça a tua aplicação para a mentoria ou chama o meu time e diz que você quer entrar na mentoria e diga qual das 2 para você acessar os preços atualizados, porque todo mês eles estão subindo a partir do que a galera está entrando, então todos os meses tem reajuste de valores. Então clica no botão, fala agora, corre para você não perder de economizar e principalmente não perder de elevar a sua performance cerebral sem medicamentos. Nós estaremos juntos lá em Floripa em novembro e eu quero ter você lá com o nosso grupo, beleza? Então clica aqui embaixo e faça a tua aplicação ou chama o meu time agora. Um grande abraço.